Gente, tudo bem com vocês? Que bênção poder estar aqui de novo falando sobre novos começos. E hoje, gente, nós temos um convidado imperdível. Eu duvido você adivinhar. Vamos lá para ver quem é o nosso convidado do nosso novo podcast de novos começos? Bora lá! Pois é, e o nosso convidado de hoje é o nosso pastor. Seja bem-vindo! Obrigado. Que alegria poder fazer parte disso, uma bênção poder estar aqui, contar um pouquinho da história, né, rapidinho, de tudo que Deus fez até aqui, está fazendo. Amém, glória a Deus, que privilégio, né, gente? Meu marido, meu pastor, tudo junto aqui. Bom, a gente tem um objetivo aqui de falar dos nossos começos. Sim. Você sempre diz que você só faltou nascer dentro da igreja, né? Mas a gente sabe que houve algum momento onde você realmente começou a sua caminhada com Jesus. Como é que foi isso? Conta um pouco da sua história pra gente. Pois é, não é um novo começo, é um velho começo. Já fazem aí 47 anos, né? Desde quando eu nasci, estou no Evangelho. Obviamente que quando a gente nasce nesse contexto, contando um pouco da história aí, né? Minha família, eu venho de uma família cristã, uma família quase na sua totalidade cristã, e então eu nasci praticamente dentro da igreja, no Evangelho, e cresci dentro desse contexto, né? Obviamente que a gente cresce ouvindo a palavra, aprendendo na escola bíblica dominical, né? Nasci no Brasil para Cristo, a igreja que eu amo muito, que eu tenho assim um apreço muito grande, né, por toda a família Magalhães. Meu pastor foi pastor Sebastião Magalhães, que já está com o Senhor, mas a família está aí. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para com eles, né? Sim. Mas cresci num berço evangélico, enfim, e na escola bíblica dominical, né, que me deu muita base de tudo que eu vivo hoje. Eu creio que muitas coisas vieram de lá, e incrível aquilo que Deus fez até aqui, tem feito, mas obviamente, né, como quando a gente nasce no Evangelho, eu sempre digo o seguinte: sempre tem um momento que a gente vai ter um encontro com Jesus, sempre. Embora a gente cresça ouvindo falar de Jesus, vendo milagres, vivenciando a vida da igreja ali todo dia, mas tem um momento que a gente tem aquele encontro pessoal com Jesus, né? E eu me lembro que o meu encontro pessoal com Jesus foi dentro da escola bíblica dominical. Uau, que bênção! Dentro da escola bíblica dominical, um dia a professora Nilce, eu lembro dela. Amo ela de paixão. Se ela estiver vendo, beijo no coração dela. E hoje missionária, né? Já era missionária naquela época, mas hoje aí viajando em alguns países, enfim. E eu me lembro que ela dava aula para nós, e naquele dia ela fez o convite para aceitar Jesus, e eu me lembro que foi o dia que o Senhor tocou no meu coração e eu entreguei minha vida para Ele. E de lá para cá tem sido assim, dessa forma. Você vê a importância do Ministério Infantil, né? Uma das coisas que nós sempre falamos aqui é que o Ministério Infantil não é um lugar de entretenimento de crianças, né? Mas é um lugar onde a palavra de Deus vai sendo ministrada ao coração deles. Sim. E aí você começa, né? Você não sonhava em ser pastor, isso eu sei. De jeito nenhum, gente. Eu dizia assim que a última coisa que eu queria no mundo é ser pastor. Até porque crescendo no meio desse contexto todo, a gente sabe, né, que a vida de um pastor não é uma vida tão simples, né? Embora a mídia e tudo mais tente pintar esse contexto, mas a gente sabe das dificuldades do dia a dia, trabalhar com pessoas, enfim. Mas era algo que eu realmente não queria, era algo que eu não desejava para a minha vida. Eu inclusive dizia assim: Senhor, eu passo a minha vida inteira, se for preciso, eu limpo o banheiro da igreja, o chão da igreja, eu faço o que for para o Senhor, mas pastor não. Mas mesmo assim você cresceu num ambiente de igreja, né? Você estava sempre relacionado com as atividades da igreja, sempre fez parte da sua rotina de vida, não é isso? Sempre, desde pequenininho, desde que eu me conheço por gente, né? Uhum. Participando de tudo e intensamente mesmo, né? Tínhamos começando aí no coral das crianças, né? O coralzinho das crianças que tinha na igreja, as peças de Natal, de teatro, os evangelismos de rua, tudo que envolve esse contexto de igreja, desde criança eu tenho vivido isso. A gente percebe o quanto isso
protege, né? Porque você, vivendo nesse contexto, mesmo que você não tivesse, entre aspas, o sonho de ser pastor, mas a sua juventude foi protegida, né? Guardada. Você sabe que a gente não entende muito isso. Quando a gente passa por essa fase, talvez estejam muitos jovens aí, muitos adolescentes ou pré-adolescentes me vendo agora, e até um tempo da minha vida, na verdade eu pensava que eu ia para a igreja porque minha mãe me levava, né? Então, cresci dentro desse ambiente e por muito tempo pensando dessa forma. E era engraçado porque eu olhava para as pessoas lá de fora e, lógico, a gente cresce também num ambiente secular, porque você vai para a escola, você convive com outras pessoas, os amiguinhos da mesma idade, aquela coisa toda. E crescendo no meio desse ambiente, eu sempre olhava para aqueles lá de fora, pensando no seguinte: puxa, eles têm uma liberdade tão grande, né? E graças a Deus hoje essa mentalidade ela está sendo bem desconstruída, mas havia uma mentalidade muito religiosa, daquela questão, olha, você não pode isso, você não pode aquilo. E muitas vezes isso trazia para o meu coração, sabe, uma tristeza de falar, puxa, eu vejo meus amigos fazendo tantas coisas e parecia naquele momento que eles tinham uma vida tão legal, tão divertida, né? E eles olhavam e falavam, poxa, você é crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E por não ter o entendimento ainda, muitas vezes eu tinha aquele pensamento, né? Sim. Obviamente que até o momento que a gente realmente tem aquela revelação verdadeira de quem é Jesus, você vai entender todo esse contexto, né? E na verdade, eu acho que cabe muito aqui, vale muito isso, né? Às vezes, nós conversávamos isso com um casal essa semana. Às vezes as pessoas dizem assim, você é crente, então você não pode. Gente, é o contrário. A partir do momento que eu tenho a liberdade de dizer que eu não quero alguma coisa, é isso que me faz livre. Ser livre não eu fumo, então para de fumar hoje. Mas eu não consigo, então você não é livre, né? Eu preciso beber, senão eu não durmo. Então você não é livre. A liberdade é você ter o direito de dizer ou não, né? E é Cristo que nos habilita para viver isso. E isso é liberdade. Então, se você é crente, eu quero dizer para você que você é livre para dizer que você não precisa, né? Isso mesmo. Mas quando você tem a consciência disso, ela te leva para uma outra realidade, né? Porque quando você não tem essa consciência, e muitas vezes isso é uma realidade também, muitas pessoas vivem presas dentro da religião, né? Mas quando a gente entende que, na verdade, você tem a escolha, porque assim como o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas, né? Nem tudo me convém, obviamente. Mas sabe que hoje, olhando para trás, obviamente, não só hoje, mas depois que eu entendi verdadeiramente o porquê desse contexto todo de vida com Jesus, eu entendo hoje o seguinte, obviamente, que olhando para trás, e praticamente eu moro no mesmo bairro, na mesma região durante toda a vida, né? Então hoje eu olho para alguns dos meus amigos, né, de época, e eu vejo que muitos deles, na verdade, nem estão mais entre nós, sabe? E eu vejo que aqueles, por exemplo, que eu olhava e dizia, uau, que vida legal que esse cara tem, né? Ele sai com todas as mulheres, sai com um monte de menina, ele fuma, ele usa droga, poxa, que legal, a vida dele é uma liberdade, divertida, né? E hoje eu olho para isso, na verdade eu vejo quanta destruição isso trouxe sobre a vida deles, né? E por isso que você estava falando que a gente não entende, muitas vezes crescendo nesse meio, o quanto isso é nos guardado, o quanto Deus nos guarda de tudo isso. Obviamente a gente não tem a maturidade, né, necessária, né, para perceber isso naquele momento, mas hoje eu olho para trás e eu vejo quantos desses amigos já não estão mais aqui. Sim. Muitos deles morreram na prostituição, nas drogas, muitas vezes na criminalidade, não é? Então eu vejo que tudo aquilo que eles viveram naquele momento, que para mim também eram, olhando humanamente, um sentido de liberdade, na verdade eram más escolhas que eles estavam fazendo naquele momento. Era um laço mesmo. Um laço tremendo. E hoje eu vejo o quanto Deus me guardou de tudo isso, né? E hoje eu celebro a Deus por aquilo que eu vivo. E isso é uma coisa linda, né, gente? Porque muitas vezes a gente acredita que testemunho, é a pessoa que Deus tirou das drogas, é a pessoa que Deus tirou da prostituição, Deus tirou... Mas, gente, você ter uma história na presença do Senhor é um
testemunho maravilhoso. E eu quero profetizar isso sobre essa geração, que as pessoas não vão precisar sair para contar quando voltou. Amém. Elas não vão precisar sair. E esse é o testemunho, né? E essa tem sido a minha oração para essa geração. Amém. Agora, uma coisa muito interessante é que mesmo você não querendo ser pastor, você sempre compartilha que você começou a viajar em busca de congressos, seminários, onde a presença do Senhor estava ali. Você começou a ser atraído para esses lugares, né? Fogo e Glória. Conta um pouquinho, de onde veio isso, né? Esse start de ir para esses lugares para buscar mais do Senhor? É o desejo por mais de Deus, né? Porque quando você começa a experimentar algo novo do Senhor, algo incrível começa a acontecer dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai levar você para um crescimento, ele vai te empurrar para um crescimento. A partir do momento que você entrega a sua vida para ele, você é empurrado para um crescimento, né? E esse desenvolvimento, ele exige de nós alguma preparação também. E então eu senti muito forte isso, né? Esse desejo de buscar mais, de conhecer mais, enfim. E então, desde a minha adolescência, eu sempre aproveitei muito bem os eventos, né? Hoje, graças a Deus, isso mudou bastante, porque a gente tem eventos perto de nós, né? E muita coisa online. Muita coisa online. E naquele tempo não tinha isso. Então, tudo que a gente vivia, a gente tinha que buscar lá fora. Viajar, enfim. E é incrível porque, assim, muitos dos avivamentos que eu vivi na minha vida, que eu presenciei, foram em Belo Horizonte. Incrível, né? Muitos deles até propriamente dentro da Igreja Batista da Lagoinha, porque quem passou por esse tempo, quem viveu esse tempo, sabe que muitos dos avivamentos que o Brasil inteiro vive hoje partiram da matriz da Lagoinha, né, de Belo Horizonte, enfim. E muitas das coisas eu vivi lá dentro e jamais imaginaria estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né? Como pastor da Igreja Batista da Lagoinha aqui de Bragança Paulista, jamais imaginaria que isso fosse possível, não é? Então, para mim foi muito importante tudo isso, muito importante mesmo. E cada vez que a gente ia para lá, que eu ia para lá, eu voltava com mais sede ainda no coração, né? Eu voltava com aquele desejo incrível no coração, de viver tudo aquilo, aquele ambiente que a gente vivia lá, para trazer tudo aquilo para o nosso contexto do que a gente vivia naquele momento. É incrível isso, não é? Mas eu tive experiências assim, eu costumo dizer, muitas vezes indizíveis com o Espírito Santo nesses congressos, enfim. Você citou aí o Fogo e Glória, né? Sim. Fogo e Glória para mim, com o Dan Duque, com a Martin Duque, todo aquele pessoal de Uma Chamada para as Nações, que marcou a minha vida de uma forma tão intensa, tão poderosa. Vivi ali momentos com o Espírito Santo que me levaram realmente a conhecer um Deus poderoso e maravilhoso. Tanto que o meu chamado pastoral foi num desses encontros de Fogo e Glória. E como é que foi? Pois é. Como eu já disse aqui, né, como você bem disse, eu não queria ser pastor, eu era muito resistente a isso, né? E um dia, não vou me lembrar o ano aqui, porque fazem décadas atrás, né? Eu estava num desses encontros de Fogo e Glória em Belo Horizonte, no Sesc, e numa daquelas tardes, o Dan Duque estava ministrando a palavra de Deus ali, e no momento que ele terminou a ministração daquela palavra, a gente estava tão impactado por aquela palavra e pelo mover do Espírito Santo. O ambiente daquele lugar estava tomado pela glória de Deus de uma forma como eu nunca tinha vivido antes. E naquele dia Deus usou o Dan Duque para dizer que Deus estava levantando pastores segundo o seu coração. Amém. Uma nova geração de pastores, né? Amém. E eu estava literalmente me segurando na cadeira, que eu falei, eu não vou, eu não quero, o senhor sabe que eu não quero isso, enfim. Mas de repente, no meio daquela visitação, a glória do Senhor veio. Amém. E quando a glória do Senhor veio, olha, eu posso te dizer o seguinte, que aquilo foi tão envolvente, mas tão poderoso, que quando eu me dei por mim, eu já estava no chão, lá no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele veio, orou por mim, e naquele momento eu recebi o chamado pastoral. Glória sabe? a Deus. E eu disse, tá bom, Senhor. No meio de lágrimas, sabe, aquela coisa toda, eu falei, tá bom, Senhor, tá aqui. Se é isso que o Senhor quer, só me capacita para viver isso, né? Amém. E que todas as experiências, talvez, que eu vivi nesse tempo, ou eu vi acontecendo nesse tempo,
eu quero transformar tudo isso em honra e glória para o Senhor, enfim. Mas foi nesse ambiente, eu tenho o prazer de poder dizer que foi nesse ambiente de glória, eu tenho o prazer de dizer que foi nesse ambiente de glória aonde tudo começou. Amém. Glória a Deus. E aí, você saiu de lá, mas você voltou, tipo Davi, né? Recebia a unção para reinar, mas volta pro pasto, né? Como é que foi isso? Pois é. Aí quando eu voltei de lá, algo já havia mudado no meu coração, né? Mas obviamente dentro daquele contexto, naquele tempo, embora assim as lideranças pelas quais eu passei sempre viram um certo potencial na minha vida, embora eu mesmo não visse isso, né? E sempre me empurrando para isso e eu sempre resistindo a isso, né? Mas sempre tive as oportunidades e então nessa época eu ministrava louvor, né? A igreja me aguentava, gente. Olha, tem que tirar o chapéu, viu, para essas igrejas que me aguentaram ministrando louvor durante tanto tempo. E toda essa questão da ministração do louvor também me levou a um desenvolvimento, né? Tanto pela busca pelo Senhor, como por se desenvolver nessa questão também de falar com o público e tudo mais, né? Embora já nesse ambiente cristão a gente já nasce meio que já, né, no meio da multidão, enfim, mas essa experiência com o louvor, com a ministração do louvor também me levou a ter uma base, sabe? Me levou a ter uma experiência também na palavra de Deus, na adoração, no louvor e tudo mais, né? Sim. Então, quando eu voltei de lá, isso ficou mais intenso ainda na minha vida. Sim. E eu continuei aí por muitos anos ainda ministrando louvor na igreja. Sim, glória a Deus. Aí até que você conheceu sua esposa, né? Aí você conheceu sua esposa, e aí você recebe realmente um convite, né, do pastor Divanir para ser aí, começar ser ungido, né, como pastor. Acho que é um marco bem importante, né? Pastor Divanir também, pastora Sônia tem assim, um papel muito importante na minha vida, né? Muito fundamental, porque foram pessoas que acreditaram, né, em mim, que me deram muita oportunidade. Sou muito grato a Deus pela vida deles, né? Também honrei a vida deles enquanto foi o propósito de Deus estar lá, né, na comunidade Sim. evangélica El Elyon. Sim. E por muitos anos permanecemos lá. E então, debaixo daquela unção, né, debaixo das oportunidades, né, que ele nos dava ali naquele momento, né, até que chegou o momento que eu fui trabalhar numa editora, enfim, aí conheci minha esposa, né, nessa editora. Ai, gente. Bati até no microfone, gente, mas ó, é eu. Conheci minha esposa lá, enfim. E aí Deus abriu novas oportunidades, enfim, foi o tempo que eu saí dali, a gente passou um tempinho pela Quadrangular, né? Pastora Zenilde, pastora Z, beijão no seu coração também, né? É uma mulher incrível, foi uma mulher realmente, uma resposta de Deus ali para aquele tempo também, para a minha vida. E eu fui para a Quadrangular, né? E quando cheguei lá também, trabalhando com o pessoal do louvor, né? Sim. E até que conheci minha esposa lá. Isso, nos conhecemos na Quadrangular, exatamente. Lá na Quadrangular. Eu convidei ele para trabalhar com os jovens comigo, gente. Exatamente. E aí ele... Eu tinha segundas intenções. Eu tinha? Gente, ou você tinha? Não, gente, um jovem bonitão, solteiro, você acha? Brincadeira, gente, não era nada disso. Uma bênção, né? Uma bênção. Bom, mas tem uma coisa muito importante que eu acho que cabe a gente falar aqui, sobre o seu pai. Sim. Conta um pouquinho dessa história, porque nós falamos, né? Você cresceu num lar cristão, mas só que, na verdade, em casa, mesmo nesse processo todo da sua busca com o Senhor, você ministrando louvor, não era isso que, quando você chegava em casa, muitas vezes você era confrontado com uma realidade muito diferente, né? Do âmbito da igreja. Como é que foi isso? Tem uma história muito dramática, vamos dizer assim, né? Linda, com a questão, né? E linda, né? Com a questão do meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, seu Benedito Ferreira, um homem incrível, assim, trabalhador, um cara que sempre respeitou muito a minha mãe, nunca deixou faltar nada na minha casa, enfim, eu tenho muita honra por ele, muita honra mesmo, né? Mas meu pai tinha um problema muito sério
com vício em bebida. Muito sério. E para dizer a verdade, eu nem sei onde tudo isso começou, porque desde que eu me conheço por gente, né, quando eu comecei a ter a consciência das coisas, eu me lembro das crises, né, familiares por causa do álcool, enfim. Embora, assim, ele de segunda a sexta ele trabalhava maravilhosamente, né, bem, e às vezes chegava em casa bêbado também durante a semana, mas era mais final de semana, né? Mas tudo isso trazia muita tristeza, angústia e muita coisa ruim para a nossa família. Porque a gente cresceu no meio cristão, onde valores e princípios eram nos ensinados, né? Mas eu acabava que dentro da minha casa eu tinha alguém que tinha esse problema com a bebida. E a gente não tinha não tinha ferramentas para lidar com isso, né? Então, por muitas vezes e por muitos anos na minha vida, realmente foi para mim algo muito difícil, algo muito complicado, porque eu tinha que lidar com algumas situações que não eram fáceis de se lidar. De buscar ele Sim. na rua mesmo. Quantas vezes, né, domingo, por exemplo, que para nós como cristãos, o domingo ainda mais para a gente que vem de um contexto de ministrar, trabalhar na igreja, domingo para a gente é um dia muito intenso, né? E quantos domingos a gente passava dias tão terríveis, porque eu chegava da escola dominical muitas vezes e eu tinha que, às vezes, pegar os meus irmãos e ir para a rua buscar meu pai, né? Eu me lembro, sempre digo isso porque isso me marcava muito, por exemplo, dia de chuva, meu coração assim, se entristecia muito, porque eu falava, puxa, onde está meu pai? Vai chover, será que não está lá no meio de uma enxurrada, aquela coisa toda? Enfim, a gente saía, muitas vezes a gente não tinha carro, não tinha nada, tinha que trazer ele nas costas, aí você imagina, né? Pegar ele... E é como desfilar com ele nas costas, trazendo para casa, para todo mundo ver. E aquilo para mim era muito angustiante, porque primeiro que era meu pai, né, e eu não queria ver ele naquela situação. E também tinha a questão da vergonha, porque como é que você pode dizer que você é crente, que você é cristão, que você tem uma família transformada, você prega algo lá, você diz que vive algo e tem que vir buscar seu pai no meio dessa situação, né? Mas assim, embora tudo isso, lógico, tivemos vários desgastes, embates, brigas e tudo mais, né, por causa de tudo isso. Mas sabe uma coisa muito, muito intensa, é que eu nunca desisti do meu pai. Amém. Nunca, nunca, nunca. Amém. Porque eu entendia que em algum momento Deus poderia transformar toda aquela situação. E eu nunca desisti dele, nunca, nunca, embora com muita raiva. Confesso para você que tinha dias que a minha vontade era realmente de desistir, de ir embora de casa, para não ver mais aquela situação, né? Mas eu nunca desisti do meu pai, nunca desisti de orar por ele, de clamar por ele. E confesso que por muitas vezes eu pensava, realmente, dizia, meu Deus, acho que isso não vai acontecer, é uma escolha dele, enfim. Mas eu nunca desisti de orar por ele, sempre com aquela esperança e uma palavra de Deus que em algum momento aquilo iria acontecer, né? Passamos anos dessa forma, anos e muitos anos. Até que um dia... Isso eu estava já casado, né? Pra você ter uma ideia, muitos anos se passaram. E um dia, saindo da igreja, como de costume, eu levava a minha mãe, aí eu já tinha um carro, né? Eu levava a minha mãe da igreja para casa. Quando chegamos em casa, depois do culto, meu pai estava caído na sala, e como aquilo já era de costume, disse, mãe, vai dormir, daqui a pouco ele acorda, e... ele vai tomar um banho, vai deitar e amanhã ele está bem, como se nada tivesse acontecido. Aquilo já acontecia há muitos anos, então a gente já estava acostumado com aquela situação. Deixei ela lá, fui embora para casa, meu pai lá na sala, caído lá. E quando foi 2h30 da manhã, minha mãe me liga, dizendo, filho, seu pai está aqui ainda, está meio esquisito e não está levantando. Aí eu corri para lá, e quando eu corri para lá, ele estava tendo uma crise, que até então a gente não sabia o porquê. Ele quase não respirava. E naquele momento eu chamei o SAMU, eu não sabia o que tinha acontecido até então, e quando o SAMU chegou, colocou ele na maca, levou ele para dentro da ambulância, e quando a ambulância estava saindo, eu encontrei na sala onde ele estava meio litro de álcool vazio. Ele tinha tomado meio litro de álcool, ele chegou ao ponto de tomar meio litro de álcool. E aquilo que estava acontecendo com ele era um coma alcoólico, só que ele estava indo a óbito mesmo naquele momento. Então, quando nós chegamos com ele na Santa Casa, o médico atendeu de urgência, e naquele momento o médico disse, olha,
não tem mais volta. E o médico me explicou naquele momento, dizendo 30 ml de álcool no sangue, a pessoa não volta mais. Ele bebeu 500 ml. É impossível ele voltar. Mas eu tinha algo no meu coração de que Deus ainda tinha uma obra para fazer na vida dele. E eu não aceitava aquilo. E eu me lembro que naquele momento, né, a Santa Casa era diferente de como é hoje. Ele estava em cima de uma maca e levaram ele ali para uma salinha. O médico me disse, olha, nós nem vamos levar ele para a UTI porque não vai ter jeito. E eu me lembro que naquele momento eu subi naquela maca, literalmente eu me deitei em cima do meu pai. E eu orei, e eu disse, Deus, eu não aceito isso. Eu falei, você pode levar ele de que forma for, isso é uma escolha do Senhor, mas dessa forma o Senhor não vai levar ele. O Senhor não vai levar ele. Dessa forma não, eu não admito isso. Porque nós oramos por ele a vida inteira, e a tua palavra diz isso. Que se eu pedir alguma coisa, crendo o Senhor faria, e eu orei por ele, eu não aceito isso. Aí nesse momento veio um enfermeiro, me tirou lá de cima dele, e aí o médico disse o seguinte, olha, abriu uma vaga na UTI, né? Mas nós vamos colocar ele lá por desencargo de consciência, porque tenha a ciência de que ele não vai voltar mais. E aí ele subiu, eu fiquei com a minha mãe ali na recepção, levei ela embora para casa, e aí resumindo a história, 3 dias depois disso, meu pai estava em casa. Glória a Deus. São e salvo, sem nenhuma sequela daquilo. E o milagre aconteceu na vida dele. E a partir daquele momento ele foi transformado. Foi transformado. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E a partir daquele momento eu comecei a aprender o que era ter pai em casa, né? Então foram 5 anos antes de Deus o recolher. Ele foi embora, né? Ele teve um tumor de intestino que consumou a vida dele ali, né? Enfim, mas até lá nós tivemos 5 anos. E esses 5 anos foram 5 anos de restituição, de restauração. Né? De poder deitar no colo dele, de poder abraçar ele, de poder dizer, pai, eu te amo. De importunar. Né? De importunar ele, de brincar com ele, de poder botar ele dentro do meu carro, levar ele para passear. Sabe? Então foi um tempo de restituição para mim, sabe? Foi um tempo assim onde eu pude viver mesmo uma restituição mesmo da parte de Deus para a minha vida, né? Onde eu pude pedir, pai, me perdoa, né? Pelo tempo que eu fiquei com raiva de você, pelo tempo que eu te empurrei, porque naqueles momentos da raiva, né? Daquele momento que ele estava alcoolizado, era algo horrível, eu pude pedir perdão para ele me pediu perdão, enfim, a gente consertou tudo aquilo, e eu soube que era ter pai em casa, de abraçar, beijar, ao ponto muitas vezes de eu passar em frente de casa, às vezes ele se sentava num banquinho lá, que até hoje tem, né, lá na frente da casa da minha mãe, e lá do carro ele dizia, eu te amo, e eu também eu te amo, meu pai para dizer eu te amo, era uma coisa assim, né? Então você vê, chegou nesse ponto de restituição. Então fica até uma dica, né? Talvez você esteja passando algum problema com alguém em casa, né? Seja de álcool, seja de drogas e tudo mais, seja filho, seja pai, seja mãe, seja o que for, não desista dele não, né? Continua orando. Porque muitas vezes a ciência vai dizer que não tem jeito, muitas vezes as pessoas vão dizer que não tem jeito, muitas vezes os médicos vão dizer que não tem jeito, mas para Deus tem. Eu acredito nisso, sabe? E é por isso que a gente não desiste de gente. Eu ia falar isso né? agora. Hoje, a gente trabalha com muita gente dessa forma. E às vezes eu chego em casas, em lares, que eu vejo que está tudo destruído por causa do álcool, por causa das drogas e tudo mais. E eu me lembro disso. Então hoje isso me dá mais força para não desistir das pessoas, porque eu sei que Deus pode transformar. Essa é a beleza do Evangelho, Exatamente. né? Então, ser pastor não é nada sobre nós. Sim. Na verdade, é você levar uma mensagem de esperança, que há um poder que está nela, né? O poder nunca está em nós, mas o poder está nessa mensagem de que nós servimos um Deus que transforma a vida das pessoas, e também que muitas vezes a nossa própria casa, né, a nossa própria experiência vai fazer com que a gente construa e a gente viva isso, né? E o poder da oração, né? Sim. Que a gente tem que crer no poder da oração, de que a gente está entregando nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Sim. Pode demorar, porque isso depende muito também da vontade da pessoa, do coração dela, do contexto de vida que ela vive, porque a pessoa também é uma escrava daquela situação. Eu olho para a vida do meu pai hoje, eu entendo, o pai dele também teve esse problema.
Então, muitas coisas vêm disso. E a gente tem que entender que o homem, ele é escravo do pecado. E o pecado gera toda essa condição na vida dele. Então, quando a gente ora, a gente tem que ter compaixão, tem que ter o amor de entender que o pecado levou àquela condição, mas que Jesus pode entrar nessa história e mudar essa situação. Glória a Deus. Então, por isso que eu não desisto de orar e de crer que Deus pode mudar toda e qualquer situação. E a gente começou a igreja, né, com bastante gente. Só que não, né? Muitas pessoas às vezes nos veem hoje e elas talvez imaginem que a gente chegou com uma igreja pronta. Vamos contar um pouquinho dessa história? Como é que nós começamos? Pois é, nós estávamos então lá na El Elyon e o Senhor começou a nos incomodar para algo novo, né? E toda vez que Deus vai começar um processo novo na vida da gente, é algo incrível que acontece, porque um incômodo muito grande vem. Hoje eu uso uma expressão assim: você não cabe mais no lugar onde você está, quando Deus quer mover você para o novo, né? E é isso que a gente começou a viver. Posso dizer a gente, que a gente já estava casados e enfim, né? Já tinha o João Pedro, né? Está aqui hoje gravando. E o Davi hoje está enorme, né? Mas enfim, a gente já estava caminhando junto nesse contexto, né? E então, algo novo, o Senhor começou a nos empurrar para algo novo e um propósito novo de Deus para a nossa vida começou a se desenhar. E eu confesso para você, né, aqui até dizendo, abrindo o coração para as pessoas que estão nos vendo agora, que nunca foi o desejo, assim como não era o desejo do meu coração de ser pastor, nunca passou no meu coração o desejo de ter uma igreja. Pelo amor de Deus. Até porque vendo toda a dificuldade que era tudo aquilo, né, eu falo, não. E aí o Senhor começou a nos empurrar literalmente para isso. Até que foi um momento que o Senhor confirmou isso através de muita oração, de busca. Muitas palavras também, muitas palavras, né? O Senhor usava pessoas de uma forma profética na nossa vida. Até que chegou o momento, no final de ano, né? Onde nós conversamos com o pastor Divanir, dissemos, olha, está chegando esse tempo. Final de 2011. Final de 2011, olha só. E aí chegou o momento da gente encerrar aquele ciclo e começar um ciclo novo. O pastor Divanir nos abençoou. Juntamente com o pastor Donaldo. Junto com o pastor Donaldo. Nos abençoou e a gente partiu para o novo. E aí começamos num prédio emprestado, né, ali na Tílio Menin. Era uma empresa, uma gráfica, uma gráfica editora. E o Alex, né, com a Maria Eugênia, tão carinhosamente, devemos muito a eles também, gente. Investiram muito na nossa vida, né? Nos emprestaram ali o prédio para começar uma reunião. Aí começou eu, a Dione e o João Pedro. A gente ia orar, e o João Pedro, ele era pequenininho, né? Não tinha nem 2 aninhos ainda. E aí a gente orando e correndo atrás dele, né? Porque ele saía correndo. Nossa primeira reunião foi assim. Mas foi a única reunião que estivemos só nós 3, né? Por incrível que pareça, a partir do segundo domingo, de alguma maneira as pessoas descobriram que a gente estava lá orando e começaram a ir orar com a gente, mas a gente não abria a porta, né? A gente fazia uma oração com porta fechada e aí literalmente o Senhor foi agregando pessoas, né? Trazendo gradativamente. E aí foi acontecendo, o Senhor nos deu o nome, né? Na época era a Igreja Batista Verbo Vivo, né? Iniciamos a igreja de uma forma muito precária mesmo. E as pessoas foram se agregando, né? E tudo foi acontecendo. E o Senhor foi trabalhando, coisas extraordinárias foram acontecendo, a gente foi aprendendo também, né, no meio de tudo isso. Com certeza. Gente, quanta gente boa, quanta gente preciosa, nossa, né? Demais, caminhou conosco, gente. Alguns estão, outros seguiram outros caminhos, mas muitas pessoas muito preciosas, né? Muito preciosas que a gente carrega no coração e vai carregar até o fim da vida, né? Até a eternidade, na verdade, né? Foram se agregando. E é até legal lembrar disso hoje, né? Justamente hoje, nós compramos cadeiras novas para a igreja, né? E ontem, colocando as cadeiras ali, eu me lembrei, quando nós começamos a igreja, o Dainho, né, caminhou com a gente, a Sônia, que fazem parte da história da vida da gente também, pessoas assim fantásticas, né, gente? E eu me lembro que o Dainho, ele vendia alguns móveis usados, né, algumas coisas usadas, e apareceram umas cadeiras lá para ele, cadeiras escolares, né? Você lembra dessas cadeiras?
umas cadeiras, e elas estavam todas desfiadas de madeira, assim, estavam desfiadas, tal. E aí pintou de branco essas cadeiras, né, e colocou lá na igreja, né? Tão carinhosamente, gente. É o que a gente tinha naquele momento, né? E graças a Deus que apareceram aquelas cadeiras. Mas eu me lembro que a mulherada sentava naquelas cadeiras, gente, e ia embora com a roupa tudo com fio puxado, né? Que puxava o fio da roupa de todo mundo, né? E ontem, colocando as cadeiras aqui, eu me lembrei disso, né? Do quanto tudo tem uma história, um começo e tudo mais, né? Obviamente que muita água rolou debaixo dessa ponte, né? Para a gente chegar até aqui. E, enfim, caminhamos e o Senhor foi nos dando graça para viver cada momento, cada história, né? E tudo isso foi nos movendo, porque vidas transformadas, eu sempre digo o seguinte, gente, de verdade, gente é a minha paixão, né? Eu nasci para isso, sabe? Hoje eu entendo isso. Eu amo gente, eu amo estar perto de gente, eu amo servir gente. Aliás, o meu chamado é servir. Amém. O meu chamado é servir. Hoje eu sei disso, que o meu chamado é servir. E falando de uma maneira um pouco resumida, né? Então, nós fomos crescendo e a gente gosta de brincar, gente, que assim, ó, quando nós começamos aí, foram vindo pessoas e às vezes tinha 8 pessoas. Daí a gente chegava em casa e falava, você viu? Hoje tinha 8 pessoas. A gente celebrou, sempre celebramos, né? Cada vida que caminhou conosco. E pela infinita misericórdia do Senhor, porque isso não tem nada nosso, nós fomos crescendo, né? Até que, de repente, algo acontece na nossa história aí, depois de alguns anos, já uns 3, 4 anos aí, né? De caminhada. Nós tivemos aí brotou, na verdade, nós não fomos atrás da Lagoinha, a Lagoinha não veio atrás da gente, foi algo que realmente nasceu, né? Quer contar um pouquinho dessa história? É incrível, porque assim, o mesmo lugar onde eu vivi tantos avivamentos, né? Onde eu recebi tantas palavras de Deus, foi justamente a porta que se abriu para que a gente avançasse no ministério, né? Nós já estávamos aí com a igreja, acho que devia ter umas 100, 120 pessoas na igreja, né? E nós tínhamos as células em casa, né? E a nossa célula tinha muita gente, nossa casa lotava de gente com a nossa célula. E naquele momento, orando, clamando ao Senhor, nós já tínhamos ali uma palavra de Deus sobre a nossa vida, de um crescimento extraordinário. Lógico que nunca por causa de nós, e eu tenho plena convicção e certeza disso, que não é nada por causa de nós, mas é por causa do Senhor mesmo. Nós tínhamos uma promessa aí, inicialmente de 2.000 pessoas, enfim. Imagina numa igreja que quando vinha 8 a gente celebrava, né? Você imagina, né? Enfim, e orando, colocando tudo isso diante do Senhor. E um dia ali fazendo essa célula em casa... Só um pouquinho, foi nessa época que você começou a dar essa palavra para a igreja, né? Gente, sim. Todo final de culto, a gente tinha menos, acho que não tinha 60 pessoas ainda, né? Quando você começou a falar, não saia daqui sem abraçar no mínimo 2.000 pessoas. O Senhor tinha me dado uma palavra dizendo assim, a partir de hoje você nunca mais termine esse culto sem dizer o seguinte, não saia daqui sem abraçar no mínimo 2.000 pessoas. A gente começou a lançar, e era engraçado isso, porque eles davam risada, falavam, esse cara tá louco, né, com 50, 60 pessoas dizendo isso. Enfim, mas era algo profético, né? E aí a gente, com essa célula em casa, veio uma pessoa de Belo Horizonte para abrir um negócio em Bragança Paulista, a Kel, né? Veio abrir um negócio uma fábrica de chocolates, né? Junto com a Mexerica, com a Adri. E ela foi morar perto de casa, algumas casas ao lado, e ela começou a participar das nossas células, e ela começou a ver tudo que Deus estava fazendo lá. E ela tirava foto, filmava, aquela coisa toda, e a gente não sabia, né, o que estava acontecendo. E ela começou a mandar essas filmagens e fotos para o pastor Emerson Caetano, que até então era um dos braços direitos do pastor Márcio Valadão, né? Dos regionais, né? Ainda, né, um dos regionais da igreja, enfim. E ele estava, então, responsável, até então a gente não sabia de nada disso, responsável por trazer a Lagoinha para São Paulo. Havia um projeto no coração deles de ampliação da Lagoinha, porque até então só tinha a Lagoinha em BH, né? E a Kel mandou para eles essas fotos, essas filmagens, e disse para ele, pastor, não dá para dar uma cobertura aí para eles, uma ajuda, eles estão caminhando sozinhos, tal. E aí o pastor Emerson disse para ela assim, olha, tem um projeto, né, no coração aí do pastor Márcio para poder ir para São Paulo, quem sabe não comece por lá, né? Exatamente. E aí, gente,
ela trouxe isso pra gente e a gente assustou, né? Porque isso não tá, a gente nem sabia, não estava na nossa cabeça, nem no nosso coração. E então eu fui numa conferência do Espírito Santo para Belo Horizonte e realmente conversei com o pastor Emerson e vi que de fato tudo aquilo era uma verdade. E ele falou: olha, o pastor Márcio já nos autorizou a conhecer vocês, e ainda usou essa expressão, né? Ele entende que tudo começa com um namoro, então a gente quer conhecer vocês. E depois o pastor Emerson acabou saindo, né, dessa coordenação de São Paulo. O pastor Marco Túlio assumiu, veio para Bragança depois de quase um ano, né? E eu lembro até hoje, o dia que ele foi no prédio que a gente estava, ele estava pela região, pediu para conversar com a gente e falou: olha, vocês estão autorizados a serem a Igreja Batista da Lagoinha em Bragança Paulista. E aí nós fomos orar, né? Sim. Nós, na verdade, oramos, né? Porque, assim, nós tínhamos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E nós não queremos, né? Que nada atrapalhe aquilo que Deus tem para a nossa vida. E embora fosse algo assim aos nossos olhos grande, mas a gente precisava de uma resposta de Deus a respeito daquilo. Passamos um ano orando, gente, para dar uma resposta. Até que chegou um momento, o pastor Marco Túlio falou: gente, eu preciso da resposta. E aí o Senhor confirmou no nosso coração, nós demos a resposta. E aí então, em agosto, né, de 2016, nasceu a Igreja Batista da Lagoinha em Bragança Paulista, lá na Casa da Cultura, né, algo tremendo. E são aí 7 anos caminhando, né, debaixo disso. E hoje, pela graça do Senhor, né, aí passando agora de 1000 pessoas na igreja, né, e avançando, caminhando, uma estrutura que Deus tem nos dado, enfim, e é só o começo de uma história linda que o Senhor está fazendo. E aí, pastor, quais são os planos para 2024? Uau! Gente, não posso falar ainda, né, tudo, né, porque a gente está sonhando. Eu creio que primeiro assim, né, Deus planta a sementinha, essa sementinha vira um sonho, o sonho vira uma oração, e a oração vira um propósito, e o propósito vira realidade, né? Eu creio nisso. Então, existem alguns sonhos que estão virando propósito nesse momento. Estamos orando, clamando ao Senhor para entender o que Deus quer para esse ano de 2024. Nós estaremos como Igreja Batista Lagoinha agora vivendo o ano da compaixão, 2024. E eu creio que esse ano da compaixão vai ser um ano de muita salvação, vai ser um ano, sabe, extraordinário. Eu creio que em nome de Jesus, né, nós vamos chegar ao final do ano aí, pelo menos com o dobro do que temos hoje. Amém, em nome de Jesus. Entendendo que isso não é para engrandecer o nome de uma igreja, de uma denominação, mas é para que pessoas sejam salvas, famílias restauradas. Esse é o desejo do nosso coração. Mas vem coisa boa por aí, gente. Estamos com um projeto, né, no nosso coração aí, não posso falar ainda, porque é muito embrionário isso ainda, né? Mas tem coisa para abençoar essa cidade chegando aí, em nome de Jesus. Esse é um dos nossos últimos podcasts aqui do ano de 2023 e eu queria que você deixasse uma mensagem para cada ovelha dessa Amém. Casa, para cada família, para cada pessoa que está nos assistindo hoje, Amém. ou para pessoas que talvez nem frequentam uma igreja. Amém. E qual que é a sua mensagem de final de ano, de começo de 2024? Sabe, a nossa vida ela é feita de ciclos. Ciclos começam e se encerram. Mas todos os ciclos, eles nascem num propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente se entrega a esse ciclo dessa forma, entendendo que é um propósito que Deus tem para a nossa vida, é sucesso em todas as áreas da nossa vida, porque tudo que Deus cria com um propósito de um final de sucesso. Eu creio nisso. Não significa que nós não vamos ter problemas ou dificuldades. Talvez esse ano você tenha passado um ano difícil, um ano complicado, um ano pós-pandemia, gente, que ainda até hoje sentimos os reflexos do que nós vivemos há alguns anos atrás, enfim. Mas eu quero dizer para você, olha para tudo que Deus fez até aqui. Olha para as portas. Esse ano nós, como igreja, aqui estamos vivendo o ano das portas abertas. Gente, incrível o que Deus fez até aqui, tudo que Deus criou. E eu quero dizer uma coisa para você, que Deus é aquele que encerra os ciclos de maneira poderosa e maravilhosa. Quero dizer para você que tudo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Todas as bênçãos que Deus já determinou, elas são para mim e são para você. Então, olha, creia, espere em Deus, porque aquilo que Ele já está fazendo é algo tremendo, é algo maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, e eu creio que já está tudo pronto. A nossa oração é para que aconteça na terra o que já aconteceu no céu. Amém. E eu acredito que o que já aconteceu no céu, gente, é algo fenomenal, que só está
prestes a se manifestar nessa terra. Então, esse final de ano, eu acredito e eu profetizo sobre a sua vida um final de ano maravilhoso, um Natal poderoso, um Natal cheio da presença do Senhor, com uma mesa farta, cheia da providência do céu sobre a sua vida. Um final de ano onde eu creio que essa virada de ciclo vai trazer sobre a sua vida novos pensamentos, novos entendimentos, novos planos, novos projetos vão nascer no seu coração. E eu creio que esse ano de 2024, Deus tem falado muito forte isso comigo, vai ser um ano de uma maturidade incrível. Amém, em nome de E essa Jesus. maturidade vai nos levar a novos propósitos e projetos. Amém. Então, esteja pronto. Sabe por quê? Porque o melhor tempo da sua vida está por vir, está à sua frente. Você nem imagina o que Deus está preparando para nós esse ano. E nós já estamos entrando nele de todo o coração. Então, meu desejo é que você cresça, que você abunde, que você possa correr para o propósito que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Espere, creia, ore e avance. Em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, convocação. Foi a convocação mesmo, gente. Deus abençoe muito sua vida. Amém. Eu quero agradecer você que nesse ano de 2023 assistiu cada história aqui. E eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que essa história edificou a sua vida. E assim como cada uma das histórias que nós contamos aqui. Então, é uma forma de você semear o amor, semear a esperança. E que você possa continuar sendo abençoado e sendo edificado. Que o Senhor te abençoe. Que o seu Natal, que o seu Ano Novo seja incrível, seja maravilhoso. Em nome de Jesus. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E até breve, até o nosso próximo podcast de Novos Começos. Deus te abençoe.